Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulo 4, de 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportado-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo principalmente. Mas, com grande tristeza, vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos de meu corpo que tu mesmo me fizeste e todos os demais, que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Ah, sim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestem meu amor. E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. E eu, Senhor, que faço? É só o pó. Senhor, que fácil é que o pó surge nossas ações. E ele, não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita ao que há que atender e à intenção. Agora então, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me aos braços. Eu lhe disse, Senhor, que fazes? E ele, faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas, e como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. E disse isso, desapareceu. Que trecho maravilhoso, onde o Senhor vem explicando com mais detalhes a respeito da pureza de intenção, de fazer tudo unicamente com a intenção de agradá-lo, por amor a Ele. E a Luísa já vai entendendo isso, porque o que é o primeiro ímpeto dela? Claro que ali ela vê inicialmente a cena das pessoas, muitas, a carnificina, muitos corpos, e por isso já se percebe ali que houve muitos castigos, muitos flagelos acontecendo, e a intenção primeira dela é correr para Jesus para aplacá-lo, para poder preservar ali as almas, as criaturas, as imagens de Jesus.
E ela corre, vê que ele está com a cabeça ali com a coroa de espinhos, corre para poder retirar a coroa dele e colocar na cabeça dela, como ela fez em várias oportunidades, para ali assumir. E a gente já aprendeu, já, né, tá entendendo, aprendendo que a coroação de espinhos, ele se submeteu a esse tipo de flagelo para reparar os pensamentos das criaturas, para reparar todos os pensamentos, todas as maquinações, tudo ali que acontece dentro da inteligência, dentro da, da, da vontade mesmo ali relacionado ao pensamento das criaturas. E ela, e quando eu, assim que eu escutava a partilha da Aline, eu lembrei assim que pode, inclusive essa cena que a Luísa viu lá, pode representar o que vai acontecer no dia da iluminação das consciências, porque diante da verdade nua e crua, muitas almas não suportarão compreender o que até então está fechada para ver como que é realmente a vida de verdade, como que é a atitude em relação a Deus, seja por fechamento, dureza de coração, surdez espiritual e tudo mais relacionado a ter uma convivência com Deus, ter um relacionamento com Ele. Então, toda essa realidade, quando as almas, todos nós, quando tivermos frente a esse juízo particular, tão ainda aqui, nesse tempo, na vida aqui ainda na Terra, sem ser ainda o momento da morte mesmo, o quanto que isso vai representar para muitas almas. Desespero, pavor, e muitas morrerão pelo pavor. Talvez nesse pavor haja ali, juntamente com esse pavor, também uma contrição, e isso vai propiciar a salvação de muitas almas. Mas talvez nesse pavor, nesse desespero, muitas vão rejeitar a verdade. E livremente vão escolher não ver a verdade e vai morrer na negação, vai morrer na inimizade com Deus. Então pode ser isso que represente essa cena que ela viu. Mas como nesse trecho o senhor fala mais especificamente sobre a pureza de intenção, essa reta intenção, e aí retomando lá a cena dela correr para Jesus para tirar ali a coroa de espinhos e colocar nela para assumir ali em partes pelo menos as penas que ele estava sofrendo e poder com isso amenizar os flagelos, os castigos. E aí ela percebe que os espinhos estão quebrados e para poder retirar da cabeça dele ali, ela não conseguiu. Eles estão quebrados, estão fincados ali na cabeça dele. E aí, como ela não consegue fazer esse ato de assumir a coroa de espinhos na cabeça dela, ela se dá conta de que tudo nela pode ser para Deus. E ela entendeu nesse texto aqui, ela entende isso e ela oferta para ele os mínimos atos, as mínimas ações, as mínimas realidades do próprio corpo, desde um piscar de olhos, um movimento da boca, toda essa realidade ali, que são atos que fazem parte da constituição do corpo. Então, o mover dos olhos, o piscar de olhos, o movimento da boca, a escuta, a batida do coração, a circulação sanguínea, o movimento dos pés, o agir das mãos, de todo o nosso corpo, toda a nossa biologia ali trabalhando, elas fazem parte desse ato de Deus que dá para nós criaturas esses movimentos, dá para nós criaturas essas ações que já estão estabelecidas e que o nosso corpo vai já de forma natural correspondendo. Então já está ali, mas natural vai correspondendo. E a Luísa se dá conta de que mesmo que o piscar de olhos seja natural, que o movimento da boca seja natural, ela pode ofertar esses atos, esses movimentos, essas ações do corpo dela para reparar Jesus, oferta para ele. Então, eles são tão atos tão simples que passa batido, muitas e muitas, talvez até mesmo 100% do tempo nosso passa batido. E aí, frente ao ato que seria de tirar a coroa da cabeça dele e colocar na dela, seria um ato grandioso.
Mas um ato de piscar, de uma piscada de olhos, é tão insignificante, humanamente falando, quando não há reflexão sobre a importância disso, e aí ela assume a simplicidade, ela assume o natural e dá nesse natural a oferta para ele. Então, nisso ele vem falando que não importa o ato, mas o que importa é a intenção. Se a intenção é fazer única e exclusivamente por amor a ele, o menor movimento, a menor atitude, a menor ação, tudo isso, se feito por amor a ele, tem um valor imenso, porque recebe o valor dele mesmo. E os atos grandiosos, mesmo que ela tivesse colocado ali, conseguido tirar, como ela fez em outras vezes, tirado a coroa, colocado nela, assumido ali as dores, seria um grande ato. Mas se a intenção dela fosse apenas para ser ali aquela criatura que está realmente à disposição do Senhor, sim. Mas para ela aparecer como aquela que participou das penas, já teria ali uma lama, já teria ali um pó. E aí ele fala, muitas vezes ações grandiosas ou pequenas, não importa o tamanho, o alcance dessas ações, mas se elas não têm a reta intenção de fazer por amor a Deus, é como esse ouro enferrujado, que é um ouro, sim, mas ele está revestido pela ferrugem, ou seja, pela intenção que não é reta por amor a ele, tem outras intenções por trás. E aí ele fala, e ela fala, mas como que é tão fácil posso sujar as nossas atitudes? Como é fácil as ações serem contaminadas pelo humano? Isso é muito fácil. Mas o Senhor fala ainda para ela, ainda ensina ainda para ela, sim. Mas o pó basta dar uma chacoalhada que ele sai, né? Dá uma espanada ali, o pó sai. A ferrugem basta fazer ali uma higienização, basta ali fazer uma raspagem, que vai sair a ferrugem. E o que importa nisso? É não olhar para a ferrugem, não olhar para o pó, mas olhar para o interior, olhar para a intenção, olhar para aquilo que moveu a ação. O que movimenta as nossas ações? O que movimenta o nosso agir? É por amor a Deus? É somente para agradar a Ele, não a pessoas? Porque muitas vezes a gente fica preso a fazer as nossas atividades, as nossas ações para em direção a pessoas, para ter a aprovação das pessoas, para ter o olhar das pessoas, para ter a confirmação. Muitas vezes o que nos move o que move as nossas ações, as nossas atitudes são a aprovação dos outros e não a aprovação de Deus. Se nós buscarmos em primeiríssimo lugar, como o Senhor fala a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, buscar aquilo que Deus quer e aquilo que Deus faz, buscar tão somente e unicamente Ele em primeiro lugar e todas as demais coisas em segundo plano. Tudo vai acontecer conforme Ele quiser, tudo vai ser acrescentado, tudo vai ocorrer conforme Ele quer. Por quê? Porque a intenção primeira foi de fazer por Ele, por amor a Ele. Então, se a gente faz as nossas ações com essa intenção única e exclusivamente de agradar a Jesus, ao Senhor, aquele que faz, aquele que é o merecedor de toda a nossa intenção, de todo o nosso amor, de todo o nosso empenho, aquele que merece tudo de nós, tudo de nós, ele que merece. Todas as demais realidades vão vir por acréscimo. Então, se as pessoas vão se agradar ou não, não importa. Se as pessoas vão achar bonito ou não, não importa. Se as pessoas vão aprovarem ou não, não importa. O que importa é agradar o Senhor. O que importa é amar o Senhor. O que importa é fazer pelo Senhor. O que importa é ser para o Senhor. Tudo o restante, tudo o demais vai ser acrescentado, tudo o demais vai vir por acréscimo. E se houver ainda resquícios de pó, de ferrugem, de lama, é o Senhor mesmo que vai purificar e a gente não coloca os olhos nessas realidades externas. Nós colocamos o nosso olhar apenas naquilo que é interno, apenas naquilo que é para o Senhor. Então, muitas vezes, até mesmo nas partilhas que a gente vai fazer, claro que a gente também sabe que a gente está num processo ainda de purificação, que a gente está num processo ainda de lapidação, um processo ali de retirando a ferrugem desse ouro.
Mas uma coisa que a gente precisa compreender, nós somos ouro. Nós somos ouro para Deus. Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa alma. E se Ele nos escolhe, se Ele nos elege, Ele vê aquilo que nós ainda é invisível para nós. Ele vê o ouro, que é o espaço que Ele quer para Ele. Ele quer um espaço para Ele poder se mover, poder existir, poder viver. Então, se Ele nos elege, mesmo que ainda essa casa ainda esteja precisando ser purificada, ser limpada, ser reordenada, ser ordenada novamente, mesmo que isso ainda precise acontecer, mesmo que ainda esteja no processo, e mesmo que esse processo ainda leve tempo, mas ter a consciência de que tudo que a gente faz, a gente precisa estar focado no interior e não naquilo que está por fora. Então, até mesmo em relação às pessoas, a gente não olhar para as pessoas como elas em si mesmas, porque se a gente olha para as pessoas, a gente vai ver o humano apenas delas. A gente precisa olhar naquilo que Deus faz através delas, naquilo que Deus é através das pessoas. Não é fácil, não é fácil. É um processo de esvaziamento muito grande que a gente precisa fazer, mas ele é diário, ele é contínuo. Não é uma vez que a gente se esvazia e vai estar feito, pronto, acabado e vai acontecer. Dia mais dia, menos dias vai acontecer, o processo vai acontecer. Não, a gente vai de forma contínua. E mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Tem dias que a gente vai evoluir um pouco mais, tem dias que parece que a gente vai regredir um pouco mais. Mas se a gente não foca na progressão, a gente foca no Senhor. A gente olha para Jesus, nós olhamos para o que Ele está fazendo, nós olhamos em direção a Ele, em amar somente a Ele, em agradar somente a Ele. Então, a gente precisa se convencer diariamente, ter esse processo de convencimento diário. Eu preciso fazer esse ato para agradar somente a Jesus. Então, a minha intenção precisa ser em direção a Ele. E o que acontecer depois são consequências que podem ser boas ou não tão boas, mas que não vai importar. Eu não vou ficar olhando para o que vai vir a partir disso. E apesar disso, apesar de, eu vou continuar. Porque eu não estou para agradar ninguém, eu não estou para agradar pessoas, eu estou para agradar somente a Jesus. E mesmo naquele dia que eu não consiga produzir nada que aparentemente possa ter nenhum valor, mas se eu oferto, Senhor, eu quero fazer por amor ao Senhor, eu quero fazer por amor a Ti, somente por amor a Ti. E mais um dia eu estou aqui para Te agradar, para fazer por amor a Ti. E é o Senhor que é o dono de tudo, é o Senhor que é quem faz realmente o trabalho. Eu só estou aqui apenas para corresponder, mas eu tenho a intenção de Te amar, de fazer para o Senhor, de agradar apenas o Senhor. Então, eis-me aqui. E cada dia a gente vai renovando essa intenção de fazer somente por amor a Ele. E as consequências ou as realidades que virão, sejam de correções, sejam de. Porque muitas vezes a gente vai se dar conta que a gente fala besteira, e tem hora que a gente fala umas besteiras assim mesmo, sem noção. Tem horas que a gente é sem noção mesmo, sem noção da realidade, sem noção da verdade, sem noção é, espiritual mesmo. Mas se a gente vem essa realidade e nos toca, é apresentado diante de nós essa falta de noção, amém. É mais um dia, é mais um processo, é mais uma etapa de caminhada que a gente precisa perseverar, precisa continuar e não desistir, não desistir porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de nós. É uma coisa que é certa, que Deus não nos abandona, não desiste de nós. Nós é que desistimos primeiramente de Deus e de nós mesmos, nós desistimos de nós também. E isso é triste, porque é como se Deus não tivesse o poder. Mas o poder de Deus está limitado também à nossa liberdade, à nossa escolha, à nossa vontade. Então, quando o poder de Deus ele se, se, se choca com a nossa vontade, com a nossa liberdade, ele se retira, ele se, ele se abstém, ele deixa, porque ele não faz, a gente já aprendeu que ele não faz violência, ele não vai fazer violência. Nós precisamos, ele vai trazendo, sim, vai apresentando as circunstâncias para que a gente possa corresponder. Mas se a gente vai se fechando cada vez mais e só vai
cada vez mais vai saindo do interior e vai indo para o exterior, é como se ele se retirasse de nós. Claro que ele está ali. Como na Luísa, muitas e muitas vezes ela reclamava que ele não, que buscava ele, mas buscava ele externamente. E ele sempre estava no interior, sempre estava dentro dela. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente foca no exterior, foca naquilo que é visível, naquilo que é audível, naquilo que é palpável, ou seja, na aprovação ou desaprovação. Ah, se eu estou evoluindo ou se eu não estou evoluindo, mas deixa o principal, que é o que o Senhor está vendo. Ele vê o meu coração, mas qual que está sendo a minha intenção? A minha intenção é fazer por amor a Deus? Hoje eu estou gravando essa meditação que era para ter feito na sexta-feira, mas por vários motivos eu não consegui fazer. Eu poderia ter me esforçado mais e ter feito, sim, claro, mas eu não vou ficar olhando para o que eu poderia ter feito. Eu vou olhar para que hoje, agora nesse momento, eu me decidi, agora vou fazer essa meditação por amor a Jesus, somente por amor a Jesus. Eu não quero agradar humano nenhum, eu quero agradar somente a Jesus. E se dessa meditação ele colhe algum fruto que é dele mesmo, que não sou eu que produzo, eu não produzo nada de bom, eu não produzo nada, nada de bom. Tudo que sai de mim por mim mesmo é só o mal. Mas se ele pode produzir alguma coisa de bom nessa partilha, amém. Se não também, se ficou só o meu humano, se só o meu humano falou, se só o meu humano se expressou, se eu não dei para ele de verdade, profundamente, aquilo que eu estou até falando com as minhas palavras, mas se lá no meu coração não existe essa intenção e ele conhece, também amém, mas que ele não desiste. Isso eu tenho, é uma convicção que eu tenho que ter. Eu tenho essa convicção, Deus não desiste de nós. Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando, nos corrigindo nos momentos necessários, trabalhando. Ele quer lapidar essa pedra preciosa que somos nós. Ele quer lapidar, e a lapidação ela vai retirar, vai causar dor, vai causar vai causar sofrimento. A lapidação sempre vai causar sofrimento, mas é necessário e a gente precisa acompanhar tendo essa intenção, sempre por amor ao Senhor. Amém, Fede.